Olá, piscianos, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa leitura no mês de maio de 2020, válida para todos os piscianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem já tem costume de fazer leitura comigo e de ver as leituras aqui no meu canal vão perceber uma pequena diferença, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Recomendo que vocês assistam a leitura até o final, porque senão a mensagem fica incompleta, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo. Meu contato, tudo, tá? Vou deixar aqui em cima no iCard também a playlist com a leitura que eu fiz para os signos para o ano de 2020, para quem ainda não viu, tá bom? Vamos lá. Peixes, maio de 2020, parte geral. Fundo do baralho, a fonte é o As de Paus no tarô tradicional, fala de uma energia nova, muita energia. O As de Paus é muita energia, muito entusiasmo, muita criatividade, muita conexão com o divino, com a fonte, com o infinito, enfim. Vamos lá, um dos panos de fundo da leitura de vocês. Peixes, maio de 2020... parte afetiva e parte material, 5 de copas, apego ao passado, é uma carta que pede uma mudança de foco. Muitas vezes essa carta fala de algum arrependimento ou do medo de se arrepender de algo também, enfim. Peixes, maio de 2020. Vamos lá, parte afetiva. Parte material. 4, 5. Fundo do baralho, um cavaleiro de ouros, que é uma energia de confiabilidade, é uma energia que favorece o viver o momento presente, dar um passo de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. É uma energia um pouco lenta, né? E o As de Paus, por outro lado, é uma energia mais impulsiva. De toda forma, são duas cartas muito positivas, especialmente a nível material. Isso pode até se refletir na vida emocional também, mas olhando as duas cartas me dá um favorecimento aqui na parte material, tá? Mas vamos lá. Parte geral. As de ouros, então vocês têm um As de Paus, um As de ouros, Cavaleiro de ouros, novamente, né? A carta da desaceleração é o Cavaleiro de ouros, tá? O controle, o bobo, que é o louco, e o criador. Olha só, né? Vocês têm a fonte e o criador na mesma leitura. É bastante conexão espiritual, né? Bastante poder de materialização, cocriação. Enfim, a leitura já abre com o As de ouros. Esses ases muitas vezes falam de um começo de algo, né? O As de ouros é uma carta de um começo de algo real. Para alguns tem a ver com a vida material, né? Veja que aqui não saiu nenhuma carta de copas, nada ligado às emoções, mas estamos numa parte geral da leitura, ela vai se refletir em ambas as áreas, tá? Então temos aqui uma energia de começo, a primeira carta tem a ver com o passado. A desaceleração é o Cavaleiro de Ouros, mostra as coisas andando devagarinho, mas andando, tá? No centro da leitura nós temos um Rei de Espadas mostrando vocês muito no controle, só que o Rei de Espadas, vamos lá, o Rei de Espadas é uma energia positiva, tá? Ele tem uma energia que fala de inteligência,
de racionalidade, de estratégia, ok? Isso para a vida material, por exemplo, é muito bom. Na vida emocional, ele mostra um excesso de controle, um excesso de racionalidade, tá bom? Fica aqui apenas essa ressalva, né? O louco, por outro lado, que vem logo após a carta do controle, é uma energia mais livre, né? De alguém que se joga, né? Sem medo, é uma carta ligada à coragem, tá? A coragem de dar um passo no escuro, sem saber exatamente onde é que esse passo vai te levar. Então, uma carta ligada à coragem. Porque aqui com essas cartas aqui, iniciais, que são cartas positivas, mas dá muito aquela sensação assim de você muito no autocontrole, muito exageradamente no autocontrole, querendo saber tudo o que vai acontecer, querendo saber exatamente onde é que você está pisando. Só que a vida, temos aqui um arcano maior, é o único arcano maior que saiu até agora, a carta do louco, né? Tá pedindo aqui um pouco mais de coragem, tá pedindo aqui um pouco mais para que você se lance, para que você dê um passo um pouco maior, vamos dizer assim. É como se essas cartas dissessem assim: você pode fazer mais do que você está fazendo até agora, você pode ir mais longe, você pode sonhar mais alto, você entende? É uma carta de coragem, tá? O Criador termina a leitura, então nós temos aqui o Rei de Espadas e o Rei de Paus. Aqui é uma energia um pouco mais fluida do que o Rei de Espadas, tá? É um lugar melhor para vocês estarem, a energia do Rei de Paus, do que o Rei de Espadas. Aqui, independentemente de vocês serem homens ou mulheres, tá? Porque o Rei de Paus, ele não tem essa necessidade toda de controle aqui, né? Ele é autoconfiante, ele confia, né? Ele tem essa confiança do louco aqui de se jogar e esperar pelo melhor, né? Ele sabe que, como eu disse, né, é uma carta de poder pessoal e é uma carta de alguém que sabe que está cocriando a própria realidade. E, ao mesmo tempo, mantém a energia do rei, né? Mantém a energia do rei, tá? Que é uma energia de maturidade, ok? Vamos lá, parte emocional agora, afetiva. O carro, Rei de Espadas novamente, o Seis de Ouros, o Valete de Paus e o Mundo. Esse Valete de Paus, sempre que eu vejo ele, eu já acho ele muito parecido com a energia do louco aqui, né? E ele vem logo abaixo. Mas enfim. Parte emocional. Então, a leitura abre com a carta do carro, mostrando que vocês já fizeram algum movimento, né? A carta do carro é uma carta de foco, é uma carta de movimento, é uma carta de avanço, de progresso, tá? Então, algo já se movimentou, é a primeira carta da leitura, né? Ela vem aqui junto com esse As de Ouros. Algo começou e se movimentou, né? Aqui com a desaceleração, né? Que é o Cavaleiro de Ouros, aquela carta de alguém que quer saber onde é que tá pisando, né? Vem justamente com o Rei de Espadas, então, né? Bem esse triângulinho aqui. Não tô falando de triângulo amoroso, não, tá? Tô falando no sentido de você exageradamente no controle, né? Dando um passinho de cada vez, né? Como se estivesse pisando em ovos. Quero saber onde é que eu tô, como é que é isso, né? Com o medo de perder o controle, né? Me dá essa sensação. Não vem aqui nenhuma carta de medo, né? Mas como vem o louco que pede se lançar, né? E duas cartas que falam de extremo controle, né? Então me dá essa sensação, né? O medo de perder o controle, né? Mais uma vez, na parte emocional, não vieram cartas emocionais, né? Não veio aqui nenhuma carta de copas. Vejam como que vocês estão muito no controle. E se vocês estão com alguém, pode ser que essa outra pessoa também esteja assim, né?
Seis de ouros no centro da leitura, ele é uma carta de troca, é o dar e o receber, tá? Ele fala muito que a gente recebe aquilo que a gente dá aquilo que a gente recebe. Então, se vocês derem apenas essa energia de rei de espadas, que é uma energia muito dura, muito mental, muito racional, vocês vão receber isso de volta, né? Bom, aqui vem falando então dessa energia mais criativa, mais solta, menos autocontroladora aqui, né? E vocês terminam a leitura com a carta do mundo falando de uma finalização de uma etapa, de uma grande etapa na vida amorosa de vocês, né? E quando a gente finaliza uma grande etapa, aí sim, né, nós nos sentimos prontos para dar esse salto, né? Nós sentimos essa autoconfiança. A gente não precisa ficar aqui tanto nesse excesso de autocontrole que eu senti aqui com esse rei de espadas que veio, né, 2 vezes na leitura, tá? Bom, para quem tá solteiro, então me dá essa sensação de que algo já aconteceu. Você pode ter começado uma comunicação com alguém, pode ter começado a conhecer alguém, né? Mas tá tudo muito rígido, muito mental ainda, tá? A leitura vem pedindo um pouco mais de maleabilidade, né? Um pouco mais de soltura, né? Um pouco mais de coragem mesmo, tá? A princípio, a soltura disso pode vir mais pela energia do fogo do que pela água, né? O que seria isso? O fogo tem mais a ver com paixão, com atração, tá? E a água tem mais a ver com sentimentos. Então, você pode começar a se soltar mais diante dessa possibilidade aqui, né? Tô falando com os solteiros ainda. Com essa energia do fogo, da atração, né? E depois, quem sabe, ir se entregando à energia dos sentimentos, das emoções, tá? Para quem já tem um relacionamento, as energias são boas, né? Embora haja talvez um pouco de frieza, né? Com o rei de espadas. Mas as energias são boas e eu vejo aqui uma renovação, tá? Uma renovação. Uma renovação especialmente da paixão, né? Vocês têm aqui um as de paus, um valete de paus, né? Um rei de paus, enfim. Bom, é isso, as energias estão boas, né? Só cuidado aqui com essa frieza, né? Esse excesso de racionalidade, tá? Parte material. O imperador, o 3 de paus, 2 de espadas, 10 de ouros e 9 de paus. Aqui, a leitura abre com o imperador, uma carta muito boa a nível material. O imperador é uma carta de número 4, é um arcano maior, que fala de algo sólido, né? Vocês sentados aqui no trono, uma energia positiva. Esse imperador, todas as cartas na leitura representam vocês, tá? Eventualmente, essas cartas da corte, né, e que representam pessoas, né, o imperador, o rei de espadas, podem simbolizar outras pessoas. Isso aqui, por exemplo, pode ser um chefe, tá? Mas, em primeiro lugar, eu considero como sendo vocês. Então, vocês com uma energia que tem aqui, no mínimo, uma certa estabilidade, tá? O 3 de paus logo em seguida, né? Mesmo que vocês já abram a leitura aqui com a carta do imperador, que tem, como eu disse, uma certa estabilidade, o 3 de paus sugere alguma expectativa com relação ao futuro. Não é uma carta de ansiedade, uma expectativa ruim no sentido de ansiedade, não. Mas é algo que vocês estão esperando que ainda aconteça. Algo que, né, tá no futuro ainda.
O dois de espadas mostra essa dúvida, né? Eu tenho aqui uma expectativa, mas o dois de espadas mostra que é aquela carta onde a gente não consegue muito bem enxergar as coisas com clareza. O dois de paus, de espadas nos outros tarôs, né? Mostra um personagem com os olhos vendados, duas espadas na frente do coração, cada uma apontando para um lado, mostrando um momento de incerteza, um momento de dúvida, um momento de não sei, né? Pode até falar aqui de alguma decisão que vocês podem vir a ter que tomar, né? Ou não, é simplesmente a questão da incerteza mesmo, que pode muito bem ter a ver com o momento que estamos vivendo, né? Mundialmente falando, tá? Leitura termina com um 10 de ouros e um 9 de paus. O 10 de ouros vem reforçando o imperador, porque o 10 de ouros é uma carta de estabilidade, é uma carta de abundância, é uma carta muito positiva a nível material, tá? E o 9 de paus é uma carta que muitas vezes fala de cansaço, é um desgaste de energias, tá? Não é uma carta ruim, mas ela sugere aqui algum cansaço. É a última carta, pode ter a ver com o final do mês, pode ter a ver com o fato de vocês estarem passando por uma finalização aqui, né? O 9 de paus é uma carta de persistência também. Ela é ele fala para não desistir. Essa carta fala para não desistir, para insistir, para persistir, tá? E é isso, né? Não é ruim, mas realmente fala aqui de um certo cansaço, tá? Apenas isso. Então, mesmo que haja a carta do não sei, como eu disse aqui no centro da parte material, né? As cartas que estão ao redor desse dois de espadas são extremamente positivas. Então, não há um motivo para muita preocupação aqui não, tá? Independentemente de não saber exatamente como as coisas vão acontecer, ou enfim. Bom, cruzando aqui a parte material, né? O As de Ouros com o Imperador, estabilidade, maturidade, né? O As de Ouros aqui no tarô do hoje chama-se maturidade. O As de Ouros fala de começos que têm uma tendência de ser duradouras, né? Mas aqui vocês já vêm com uma certa estabilidade. A desaceleração com o 3 de paus. Aqui vocês podem sentir, por exemplo, para quem é empresário, para quem trabalha por conta própria, pode realmente estar sentindo aqui uma desaceleração nos negócios, nas vendas, ou seja o que for, né? E aí isso gerando uma expectativa, uma incerteza, e vocês, de toda forma, numa energia de rei de espadas aqui, traçando planos e estratégias, tá? O louco e o 10 de ouros aqui. O louco, gente, é uma carta que fala de coisas novas, tá? E vem junto com o 10 de ouros. Então, aqui vocês, talvez com novas ideias aqui, muito boas, pelo que eu tô entendendo, junto com esse 10 de ouros, tá? E o criador, vocês cocriando a própria realidade, trabalhando bastante, inclusive sentindo um cansaço. Para quem está procurando emprego, né? Aqui existe uma expectativa, uma incerteza. Existe uma necessidade aqui de você fazer algo mais com essa carta do louco, né? Fazer algo mais, fazer algo diferente, tá? Porque as cartas são boas e pedem para você não desistir, ok? Então tem possibilidade sim, né? E você tem, veja bem, né? Você tem um As de paus e um Cavaleiro de ouros no fundo da leitura. Lembra que quando eu abri essas cartas, eu falei que essas cartas eram positivas, principalmente a nível material, né? Trabalho e dinheiro, tá?
Agora, lembrando que o Cavaleiro de Ouros é uma carta um pouco lenta, então tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas hajam com criatividade aqui, né? Dê um passo a mais, né? Um risco calculado, vamos dizer assim, tá? Bom, é isso. A leitura de vocês, então, abre com o As de Ouros, mostrando uma nova etapa da sua vida. O centro da leitura é um 6 de ouros, então continua a energia de ouros aqui. O que é a energia de ouros, né? Podemos até estar falando simplesmente da sua vida material, ouros, matéria, mas ouros é tudo aquilo que se manifesta, né? Então, por exemplo, quando você, falando de vida amorosa, quando você conhece uma pessoa, mas está pela internet, né? Mas está tudo muito assim no plano ainda da conversa, né? Não se materializou ainda, então não falamos da carta de ouros. Mas quando algo começa realmente, né? Você se encontra com a pessoa e aquilo começa realmente, né? Materialmente falando, também estamos falando da carta de ouros, tá? Enfim, a leitura então já abre com o As de Ouros, o 6 de Ouros no centro da leitura mostra que esse As que começou, né, que pode ter sido antes aqui do mês de maio, tá? Já está se movimentando, já está crescendo, né? E exige de você a persistência, né? Que você não desista disso que começou há um tempo, que está se movimentando, mesmo que lentamente, tá? Temos o Cavaleiro de Ouros 2 vezes na sua leitura, essa carta ela é lenta, então ela pede um pouco de paciência, mas é como se estivesse pedindo aqui para você continuar investindo nisso, seja lá o que isso signifique para você, tá? Cada um vai ter um entendimento. Isso é um relacionamento? Isso é um trabalho? Isso é um projeto? O que é isso que vocês começaram e vocês estão aqui mais ou menos no meio dessa questão, né? 6 de ouros, e a leitura pedindo aqui no final para vocês não desistirem, para vocês continuarem aqui, para batalharem por isso, tá? Além de todas as outras mensagens que já foram passadas por aqui, né? Inclusive a questão da coragem aqui, né? Do fazer algo diferente, enfim, seja na parte amorosa, seja na parte material, tá? A carta do louco é uma carta forte, é uma carta criativa, é uma carta de coragem, é uma carta que pede um passo a mais, tá? Bom, é isso, vamos finalizar agora com a última carta que eu vou tirar para vocês, ver que mensagem que vem. Peixes, maio de 2020. Fundo do baralho, a carta da conexão espiritual, conexão com a energia da terra e renascimento. Vou ler a carta do renascimento, que foi a que eu tirei, mas deixo aqui a questão da conexão também. E essa carta do louco que veio na leitura de vocês, né, na história do tarô, né, o mundo, que também veio na leitura de vocês, o mundo é a última carta do tarô, então ele fala de um fechamento, de uma grande etapa, e o louco, então, é esse recomeço, esse renascimento, né, o louco é alguém que acabou de nascer, então, essa nova etapa, é uma carta de número 0, né? Então ela fala das infinitas possibilidades, tá? Vamos lá, renascimento. Imerso nas profundezas do seu próprio ser, existem tesouros, qualidades e níveis de consciência inexplorados, talvez inimagináveis até mesmo para você. Chega um momento na nossa vida em que esse potencial luminoso adormecido dentro de nós precisa de espaço para desabrochar.
A carta do renascimento fala desse momento sagrado em que essa essência profunda aflora, trazendo com ela uma vasta teia de novas possibilidades. Quando isso acontece, é como se nascêssemos de novo, dessa vez dando à luz a nossa própria alma. Em geral, isso acontece logo após termos passado por um período de muita intensidade e turbulência na nossa vida. Pode ser que tenhamos passado por uma doença difícil, sofrido um acidente ou uma grande perda. Pode ser que tenhamos sofrido uma separação dolorosa, uma ruptura financeira ou vivenciado uma grande frustração. O fato é que quando vivenciamos experiências de profunda dor ou frustração, é como se fôssemos partidos ao meio. As verdades em que tínhamos nos baseado por toda uma vida, de repente caem por terra e nos sentimos profundamente fragilizados. É nesse momento, no entanto, com o ego ferido e despedaçado, que a alma finalmente encontra espaço para se manifestar. É como se a casca precisasse ter se rompido para que o verdadeiro ser pudesse abrir suas asas e voar. Finalmente, ao renascer desse modo, nos permitimos ser simplesmente quem somos. Cansados de tentar corresponder às expectativas de outras pessoas, arriscamos, pela primeira vez, revelar a nossa verdadeira essência. Natureza. Não é essência, não, natureza. Mas pode ser também. Se o renascimento veio a você hoje, saiba que todas as dificuldades que você tem atravessado nos últimos tempos tiveram a finalidade de preparar você para este momento. Chegou a sua hora de nascer mais uma vez. Você está vivendo um enorme salto de consciência, sendo conduzido em direção a um estado de paz que você nunca tinha atingido antes. Neste exato momento, existem energias angelicais ao seu redor, facilitando o seu renascimento. Como parteiras luminosas, essas energias irão guiar você em direção a uma nova vida mais plena, mais verdadeira e mais feliz. Confie e se entregue sem medo. Despeça-se da vida como a tem conhecido até hoje, pois lindos milagres estão para acontecer. É isso, piscianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Recomendo que vocês assistam essa leitura uma outra vez quando tiver mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá bom? Namastê!